Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Dashboard. Na aula de hoje nós vamos falar sobre gráfico de dispersão, que pode fazer muita diferença nos dashboards de vocês, nas análises, nos relatórios e até mesmo fora de dashboards. Eu acho que esse é um dos gráficos importantes, talvez um dos menos conhecidos pela galera, pelo pessoal que trabalha na área, e talvez seja um dos que precisa mais atenção nossa aqui. Então eu quero hoje mostrar para vocês um pouco mais sobre esse gráfico. A gente vai entender bastante do usuário. Eu vou mostrar para vocês o uso dele com base em estatística, e depois vocês podem estar utilizando até fora dessa área também. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender então o que é um gráfico de dispersão. O gráfico ou diagrama de dispersão, ele tem como objetivo avaliar a correlação entre duas variáveis. Ou seja, a variação da variável x influencia de alguma forma a variação da variável y. Se a variação de x influenciar a variação de y, então nós temos uma correlação. Essa correlação pode ser positiva, pode ser negativa, desde que haja então a interferência de uma sobre a outra. O gráfico de dispersão facilita a visualização dessa correlação ou a inexistência dela, ou seja, através do gráfico de dispersão, eu posso verificar se uma variável está correlacionada a outra, ou eu posso verificar que essas variáveis não se correlacionam. Por exemplo, o tempo de espera na fila afeta a nota dada pelo cliente ao atendimento? Se você pergunta isso para uma pessoa, ela fala: você acha que o tempo de espera na fila afeta a avaliação do cliente ao atendimento? Se essa pessoa falar que sim ou que não, ela está na questão do achismo. Ela está apenas achando. Ela está apenas numa hipótese. Ela está apenas dizendo: olha, eu acho que sim, né? Eu acho que afeta, ou eu acho que não afeta. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com dados. Então a gente pega lá e faz uma análise. Pessoas que esperaram tanto tempo, qual foi a avaliação? Pessoas que esperaram um pouco mais de tempo, qual foi a avaliação? Um pouco mais de tempo, qual foi a avaliação? Ah, a pessoa esperou 1 minuto, deu 10. Esperou 2 minutos, deu 9. Esperou 3 minutos, deu 8. Então você percebe que conforme aumenta o passar do tempo, a avaliação vai diminuindo. Ou seja, existe uma correlação. Mas se você pega uma pessoa que esperou 1 minuto deu 5, uma que esperou 3 deu 10, uma que esperou 5 minutos deu 3, uma que esperou 7 minutos deu 10, outra que esperou 10 minutos deu 8, você vê que não há correlação, não tem um padrão. O diagrama de dispersão, a gente está em busca de padrão. E muitas vezes, na busca desse padrão, nós vamos encontrar os outliners, que são os pontos fora da curva. Ou seja, aqueles pontos que às vezes vão puxar o valor para cima ou para baixo. Seria o tal daquele valor que a gente tenta calcular através do desvio padrão, né? Que a gente tenta remover, porque a gente calcula médias, por exemplo, e às vezes a média ela pode ser puxada para cima ou para baixo por um único elemento que está fora da curva. Vou dar um exemplo. Se você pega vários alunos que tiraram uma nota boa e um aluno só tirou uma nota 0, a média da sala cai um pouco por causa desse aluno que tirou 0. Então a média vai cair, mas o desvio padrão ele vai calcular o quanto esse valor está fora do padrão que a média deveria ter. E através do gráfico de dispersão a gente consegue enxergar esse ponto fora da curva. Então são algumas coisinhas só para a gente ter um entendimento, tá? Bom, com base nesse exemplo, então a gente pode saber se o tempo de espera na fila afeta a nota do cliente ou não. Se afetar, existe correlação. Se não afetar, não existe correlação. Então aqui está alguns exemplos, ó. Pensa no gráfico dessa forma. Temos o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. E aqui a gente vê algumas bolas, né, que são a representação do nosso gráfico de dispersão. Então, pode ser outros símbolos também, você vai ver isso na aula de hoje. Mas no gráfico de dispersão, por exemplo, conforme a variável x está se estendendo, está aumentando, o valor de y também está aumentando. Então aqui existe uma correlação positiva nesse caso. Agora, aqui já temos um outro exemplo. Conforme o aumento de x, o valor de y diminui. Ou seja, é um inverso nesse caso, né? Um inverso proporcional aqui. Então nós também temos uma correlação. Quanto maior o x, menor o y, certo? E detalhe, nesse caso a gente tem uma correlação negativa. Agora, nesse caso, por exemplo, você não consegue dizer se quanto maior o x, maior o y, se quanto menor o x, menor... Não dá para saber. Não existe correlação aqui. Agora, não quer dizer que um gráfico sem correlação não possa ser aproveitado. E é isso que você vai ver na aula de hoje. Nós vamos aproveitar os 3 tipos de gráficos aqui. Na verdade é o mesmo tipo de gráfico, né? Mas vamos trabalhar com diversas situações para que você possa entender. Então tá aqui, ó. Vamos pegar aqui começando pela base.
Então, esse é o exemplo que a gente teve lá na apresentação. Alguém falou assim, Cláudio, você tem mais acessos no site em determinado horário. Eu falei, será que é? Vamos fazer uma verificação, vamos pegar cada horário e vamos verificar a quantidade de acesso ao site para descobrir qual que é a correlação disso. Então, o que você faz? Seleciona os dados, olha como é que é simples. Vem aqui na guia inserir, gráficos recomendados, você vem aqui em todos os gráficos, você vai procurar aqui, ó, XY, gráfico de dispersão, e ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? Você tem várias opções aqui, ó. Tá vendo? Clicou aqui e deu OK. Tá aqui o nosso gráfico. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a gente for analisar. Aqui, vamos colocar os eixos para a gente entender melhor. Então, vamos colocar títulos de eixo, na verdade, né? Ó. Então, nós temos aqui o título de eixo. Qual que é esse eixo aqui? Esse eixo aqui é o acesso, né? A quantidade de acesso. Esse eixo aqui é o horário. Muito bem. Agora a gente vai configurar o eixo aqui, por exemplo. Está começando no 0, terminando no 25. Como a hora que está começando no 6, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar o limite aqui no 5 e vamos terminar no 21. Tá ótimo aqui, dá pra gente ver bem a relação aqui. Vamos analisar isso daqui também. Como o valor máximo é 30 e o mínimo apresentado aqui é 16, a gente vai aumentar aqui um pouquinho. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, colocar aqui 12 e 30 tá ótimo. Então olha como é que eu consigo visualizar melhor o meu gráfico agora aqui. Aí eu te pergunto, existe uma correlação com o horário do site? Sim. Quanto mais tarde, ou seja, quanto mais próximo aí do fim do dia, né, mais próximo da noite, mais acessos o site tem. Essa é uma correlação positiva aqui, tá? E é claro que existem outras variações de correlação, no caso de positivo e negativo, mas não vem ao caso da gente tá pegando isso agora. O importante é que você entenda aqui essa análise. Então significa o quê? Que quanto mais tempo passa durante o dia, mais acesso o meu site tem. Isso aqui não quer dizer que seja real, tá? Eu pegando aqui como exemplo. Mas se fosse real, por exemplo, qual é o horário que eu vou postar uma aula, ou qual que é o melhor horário para eu postar uma notícia no meu site, certo? O melhor horário é aqui, ó, depois das 19, das 17 em diante, né? De preferência aqui entre 19 e 21. Nesse eixo aqui é o melhor horário, tá? Por quê? Porque terei mais acesso. O pessoal vai receber informação. Se eu postar aqui, muita gente vai perder informação, certo? Então, essa é uma forma de você talvez estar tomando uma decisão. Aí talvez também, quando for o caso de identificar problemas, por que será que o pessoal acessa mais aqui do que aqui? Será que é porque aqui eles já saíram do trabalho e chegaram em casa? Pode ser, né? E aí já vem o caso de você fazer análise, conjecturas e investigações, tudo bem? Mas está aqui, analisamos os dados e chegamos a um resultado. E aqui você pode configurar as linhas de grade também, né, conforme você achar que é mais interessante. E você vê que aqui, ó, no caso, essas linhas também elas são configuradas conforme as nossas unidades aqui. Por exemplo, está indo de 2 em 2. Se eu colocar que elas vão de 4 em 4, observe que a quantidade de linhas ela diminui, tá vendo? Ó. Ou se eu falar que vai de 6 em 6, né? No caso aqui eu vou deixar de 2 em 2. Bom, era só para vocês verem aqui como é que funciona. Então esse é um exemplo. Vamos para um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho uma lista de alunos, tá? Tem uma lista de alunos. E eu tenho a quantidade de horas que eles estudaram. E aqui eu tenho o resultado dele, a nota. Pergunta: será que a nota do aluno é influenciada pela quantidade de horas que ele estudou? Vamos descobrir. Como é que a gente vai fazer isso? Qualquer lugar aqui, ensinar para vocês uma outra forma de você estar colocando o gráfico de dispersão. Principalmente nesses casos, quando você está analisando. Aqui eram quantas variáveis? 2. Aqui eu tenho 3 informações aqui no caso. Eu tenho os alunos também, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vem aqui, clique aqui em gráfico de dispersão. Olha só, tá aqui o meu gráfico de dispersão, né? Vou aumentar ele aqui. Muito bem. O que a gente vai fazer? Selecionar dados, clica aqui no alto. Clica aqui em adicionar. O que a gente vai inserir aqui? Qual que é o valor de X? A informação que a gente quer aqui. Aqui a gente vai querer o que? A quantidade de horas ou a nota? A gente vai querer a quantidade de horas. Aliás, a gente vai querer a nota. Então, por exemplo, no valor de Y seria as notas. No valor de X
seria as horas de estudo. Então vamos lá. Aqui a gente vai pegar então essas informações. E aqui nos valores de Y a gente vai pegar essas informações. Muito bem, olha lá. Ele já gerou o gráfico para a gente. Veja lá, por exemplo. O aluno que tirou nota próximo de 10, ele estudou 20 horas. A gente já tem essa visão aqui. Vou dar OK aqui. Aumentar um pouquinho o gráfico. Vamos ajustar aqui, por exemplo, ó, os eixos. Então aqui o máximo não vai ser 12, não, vai ser 10. E aqui, a quantidade de horas de estudo máximo vai ser 20. Vou colocar 21 só para ter uma distânciazinha aqui. Né? Aqui está começando com minúsculo, então vamos começar com 0. Ok. Temos... Tá aqui o nosso exemplo, tá aqui o gráfico, nos informando. Ó. O aluno que estudou aqui entre 3, aqui a gente pode fazer até os quadrantes, né? A gente pode fazer uma análise de quadrantes também. O aluno que estudou entre 3 e 9 horas, a média dele ficou entre 2 e 4. O aluno que estudou entre 9 e 15 horas, a nota dele ficou entre 2 e 6, já é um pouco melhor. Já o aluno que estudou entre 15 e 21 horas, a nota dele ficou entre 6 e 10, tá? Com um ponto fora da curva aqui talvez, né? Mas a maioria aqui ficou entre 6 e 10 nesse quadrante. Então, não muito fora da curva, né? Porque está dentro aqui, mas a gente percebe o quê? Que existe uma correlação. Quanto mais o aluno estudou, melhor a nota dele. Os alunos que tiraram nota máxima aqui, eles estudaram 20 horas. Os alunos que tiraram nota mais baixa estudaram menos de 6 horas. Tá? Então, existe uma correlação positiva aqui na nossa análise. Ok? Então, tá aqui mais um exemplo pra gente.